Olá, queridos amigos, já estamos nós aqui novamente para fazer a nossa programação da Fake Online, sempre com muita alegria e com muito prazer. Hoje nós vamos trabalhar uma parábola do rico e do Lázaro. Mas antes de trabalharmos essa parábola, vamos iniciar esse nosso trabalho, como sempre iniciamos, com uma oração. Peço que acalmem os seus corações, que cerrem os olhos, se possível. Quem estiver caminhando, ouvindo a palestra, óbvio, sem encerrar os olhos. Mas vamos mentalizar Jesus com toda a sua bondade, todo o seu amor, e vamos orar. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, infinita bondade, amado Mestre Jesus, nosso divino conselheiro, nosso querido amigo, amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração tantas informações e tanto amor nos traz. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus e em nome de Jesus, nós rogamos a todos, mas a Ti, Pai Criador, luz e proteção para o nosso trabalho. E pedimos permissão para abrir o nosso encontro de hoje, dando juntos graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos à análise da nossa parábola do rico e do Lázaro. Antes de nós iniciarmos a leitura da parábola, nós sempre lembramos que parábola é uma história que Jesus contava a fim de esclarecer melhor os seus ensinamentos. Ele contava um caso do cotidiano. Né? Para quê? Para que seus discípulos, de forma bem prática e por comparação, eles compreendessem, né, os ensinamentos morais, éticos de Jesus. E a parábola diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado e tu estás em tormento. Demais entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. E ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que eu mande Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento.
Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Essa história que Jesus nos contou há 2 milênios e que continua tão atual é um ensino do que se passa no plano espiritual depois do nosso desencarne, afirmando que a nossa vida pós-morte é uma consequência do que nós fizemos na nossa existência nesta terra. Isto é, a parábola fala da lei de causa e efeito. Por exemplo, a ausência ou a presença da virtude, da caridade em nossas vidas aqui na Terra trará como consequência ocuparmos um espaço no plano espiritual condizente às nossas ações. E isto, evidentemente, sempre para possibilitar aprendermos e evoluirmos espiritualmente. O rico e o pobre Lázaro, o que eles representam? Eles representam a humanidade no geral. Vivendo o rico, a sua prova, a prova da riqueza. E Lázaro, a sua expiação, a expiação na pobreza. Seja aqui na terra, ou seja, depois do desencarne no plano espiritual. Importante é nós esclarecermos o que é Hades, para onde o rico foi levado. Hades. Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual as almas daqueles que não foram bons na terra iriam nesse mundo subterrâneo. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para Hades, esse mundo colocado nas entranhas da terra. O Hades era a região infernal na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos e equivalente ao inferno, que é aceito pelos católicos e pelos protestantes. Nós, espíritas, entendemos que não se trata de um local, de um lugar, mas sim de um estado de espírito. Isto é, um estado de profundo sofrimento, o Hades. Estamos apoiados na pergunta 1011 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E a resposta é: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como os espíritos estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Então fica cada vez mais claro que nós é que somos responsáveis pela nossa vibração energética do outro lado, quando desencarnarmos. A vibração energética que temos aqui na Terra, quando subimos ou quando deixamos este plano e vamos para outro plano, vamos habitar um plano semelhante à vibração energética que temos. Bem, e agora vejamos o que significa seio de Abraão, para onde Lázaro foi levado. O seio de Abraão, nós podemos dizer, e algumas literaturas religiosas dizem,
É a liberdade do espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é o mundo invisível, onde os espíritos caminham livres de todas as amarras da terra. É muito bonito isso, né? Porque como o espírito é um espírito bom, o seu corpo perispiritual é tão sutil que ele flutua, ele caminha livre, né? Realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, compreendendo e aprendendo novas verdades também. Então, o seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz, da verdade, é o mundo da fé verdadeira, aquela que transporta montanhas, né? E quem foi Abraão? Abraão foi um patriarca dos hebreus, uma alta personagem do Antigo Testamento, cuja fé era tão grande a ponto dele não vacilar em sacrificar o seu filho Isaque para obedecer às ordens que ele tinha recebido de Deus. Abraão era um crente sincero na imortalidade. Ele via o espaço com os seus espíritos. Ele conversava com os espíritos. Ele vivia em relação contínua com o mundo dos espíritos, que era o seu paraíso e que era a sua felicidade. Muito bem, uma vez entendendo o que é a Hades e o que é o seio de Abraão, agora nós vamos analisar o homem rico. Este rico, diz Jesus na parábola, ele se vestia de púrpura e de linho. Para nós termos uma ideia, naquela época, vestir-se de púrpura e de linho era um símbolo de absoluta riqueza. Alguém que portava essa cor, púrpura, e um tecido de linho era muito rico. E por quê? Vamos compreender. A cor púrpura, na antiguidade, ela era obtida pela secreção de um molusco que ficava no mar Mediterrâneo. E à medida que essa espécie foi se extinguindo, mais caro foi custando a cor púrpura. Por isso ela era a cor dos imperadores, ela era a cor dos muito ricos, em função disso. Portanto, esse rico da parábola era muito rico, porque ele vestia púrpura. E o rico se vestia também de linho de Jesus. E o linho também é um tecido considerado muito nobre. Naquela época, ele era plantado e obtido no Egito, nas margens do rio Nilo. E era realmente o tecido utilizado pelos faraós e também para embalsamar as múmias. E essas múmias, quando foram encontradas muitos anos depois, milênios, o tecido, o linho, estava intacto. Então é de uma beleza e de uma durabilidade incrível. E por isso ele era também muito caro, né? Então, como curiosidade, isso só como curiosidade, a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 27, versículo 59, ele relata que José de Arimateia, que era um homem muito rico no tempo de Jesus e admirador de Jesus, ele pediu o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, quando Jesus desencarnou, e este ordenou que lhe fosse entregue. Então, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol de linho fino e limpo. E essa era a maior homenagem que se poderia fazer a um desencarnado. José de Arimateia quis homenagear Jesus dessa forma. Bem, o rico, então, da nossa parábola, ele se deleitava todo dia, como diz, esplendidamente. Nada lhe faltava, sob o ponto de vista material, nada. Ele tinha uma excelente comida, sempre banquetes, roupas maravilhosas, morava num palácio, nada lhe faltava. E com a riqueza ele podia atender a todos os seus desejos egóicos,
os desejos do ego, né? E com isso a gente sabe que as pessoas, quando só atendem os seus desejos egóicos, criam uma personalidade que impedem e muitas vezes deixam estagnados a sua evolução espiritual. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E como ele atendia todos os seus desejos egóicos, nós podemos considerar assim que ele era egoísta, né? Que ele era orgulhoso, que ele era vaidoso e que ele fazia mau uso da sua riqueza, pois ele não beneficiava ninguém a não ser ele mesmo. Ele não tinha nem a menor misericórdia para com Lázaro, que vivia deitado no seu portão esperando as migalhas, e nem essas migalhas ele dava para Lázaro, que estava pobre, ferido, né? E ficava deitado no seu portão. Então ele sabia que Lázaro estava lá, mas ele não tinha misericórdia por ele. Mas também vale a pena a gente considerar que naquela época os ricos eram considerados, ser rico era um prêmio de Deus e ser pobre era um castigo de Deus. Então o rico olhava para o pobre como se ele estivesse sendo castigado e ele premiado. Então isso também era a maneira deles pensarem, e isso prejudicava também o fato de ser caridoso, né? Não existia praticamente a caridade entre esse rico e Lázaro. Mas exatamente nessa parábola, Jesus deixa claro que não importa se o homem é rico ou pobre para ele entrar no seio de Abraão. Não importa se ele tem muitos bens materiais ou não. O que importa, sim, é o que ele fazia com a sua vida, o desenvolvimento espiritual que ele fez, se ele vivia reto nas leis de Deus ou não. E aí a gente conclui, né, que o que nós deixamos aqui na terra é o que temos, isso é o que fica, e nós levamos o que somos, levamos o nosso espírito. Portanto, temos que trabalhar muito mais no que somos, no ser, do que no que temos, no ter. Então vale a pena também nós considerarmos que o rico, ele não tinha nome na parábola, ele não foi nominado. E a Lázaro, Jesus deu um nome, que em hebreu significa aquele que Deus ajuda. Sim, e Jesus deu esse nome sabiamente a ele, né? Porque ninguém mais o ajudava a não ser Deus. Por isso o nome Lázaro. E é a única vez, isso é curioso, em todas as parábolas que Jesus nomina um personagem. Como também é a única vez nessa parábola que Jesus fala sobre o estado da nossa alma pós-morte. Ele nos remete à nossa vida futura, ele nos dá esse alerta, né? E Jesus, ele esclarece que quando desencarnamos, levamos conosco para o plano espiritual as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, no caso, nós vemos que o rico, embora ele esteja sofrendo muito no plano espiritual, ele continua muito orgulhoso, ele continua arrogante. Ele pede que Abraão envie Lázaro para refrescar sua língua, como se Lázaro fosse o seu mordomo, o seu servo, né? E nós devemos reconhecer que o rico tinha se dado conta que era Lázaro que estava no seio de Abraão, aquele que ele conheceu na terra. Então, ele reconheceu Lázaro, mas só que naquela ocasião ele estava com o corpo todo coberto de chagas, ele era considerado um impuro, e quando ele está no seio de Abraão, é pureza. Por isso, o rico pede para ele molhar o seu dedo na água para refrescar sua língua, né? Ele
estava vendo o corpo perispiritual de Lázaro, que era puro, que não tinha mácula, que não tinha ferida. Bem, Abraão também deixa claro para ele que foi estabelecido um grande abismo. Ele diz, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessam de lá para nós. Com isso, o que ele quer dizer? É impossível, se você tem uma vibração energética diferente da minha, você ficar aqui onde eu estou ou eu ficar onde você está. Mas sabemos que cada um habita uma morada da casa do Pai. E o rico, ele pede ainda que envie Lázaro para a casa do seu pai, prevenindo seus 5 irmãos, para eles não irem a esse lugar de tormento. Então agora, o rico, com todo o seu orgulho, ele faz de Lázaro o seu menino de recados, né? Vai na casa do meu pai avisar os meus irmãos. Quer dizer, em nenhuma hora se nota um arrependimento pelo que ele fez, pelo mau uso da sua riqueza, né? Notamos então também que o rico, ao desencarnar sem as suas riquezas materiais, que agora não serviriam para mais nada, ele foi sepultado e sua alma foi para o Hades. E ele via o que se passava no seio de Abraão. E aí justamente isso era o seu sofrimento, né? Ele via o que se passava no alto e ele não podia participar de todas essas regalias que só eram concedidas a Lázaro porque ele havia saldado a sua dívida espiritual, né, aqui na Terra. Se ele tinha dívidas numa vida passada, ele estava pagando por essas dívidas na Terra e agora estava no seio de Abraão, em paz, e ganhando todas as regalias do seio de Abraão, a paz, o amor, né? Então nós vemos aqui, Jesus fala de uma conversão de valores, isto é, o rico que não soube usar a sua riqueza, quando desencarnou foi para a região espiritual mais pobre. E o pobre Lázaro, que soube expiar a sua dívida na terra, ficou no lugar mais rico do plano espiritual. Vejamos agora o que Lázaro representa nesta parábola. Nós entendemos que Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. Aqueles que, quando muito, eles podem chegar ao portão da nossa casa, trazendo isso para os dias de hoje. Aqueles que a sociedade corrompida despreza. E esse termo desprezo, ele foi usado também num texto de um jornalista, que agora eu não lembro o nome dele, mas ele fez uma experiência muito interessante. Ele se vestiu de mendigo. Ele usou as roupas como se ele fosse um mendigo e ficou estirado no chão, esmolando. E o que ele se deu conta é que as pessoas passavam, ele estava numa praça muito movimentada, e nem olhavam para ele. Isto é como se ele fosse transparente. E o que ele sentiu foi o desprezo, o que ele sentiu foi uma tristeza muito grande e muita angústia. Essa experiência dessa indiferença que nós temos como os Lázaros da vida nos leva sempre a questionar como nós estamos em relação a isso, em relação ao nosso sentimento aos Lázaros, né? Os pobres, então, de que Lázaro era símbolo na parábola, são os que sofrem, mas são aqueles sofredores mansos, os mendigos mansos, os resignados.
né? Aqueles que entendem que os bens da terra são passageiros, mas que eles vão conquistar no futuro as bênçãos de Deus. Essas bênçãos estão reservadas àqueles que sofrem com resignação. Eles sabem, eles esperam, eles oram, pois eles creem num Criador, num Pai Supremo, que fará justiça, porque sua justiça é infalível. E assim que morreu Lázaro, mendigo, ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, e para aí é que foi Lázaro com inteira liberdade de locomoção. É interessante a gente saber isso, né? Ele havia sofrido tanto na terra, com dor, na miséria, privado das delícias do mundo, mas ele acreditava, sim, num Deus supremo. Ele tinha fé em Deus. Então Lázaro saldara a sua dívida. E ao desencarnar, ele tinha pago, como diz o Evangelho, até o último ceitil da sua dívida. E, consequentemente, ele conquistara o reino de Deus, o reino da liberdade, o reino da luz, né? E o rico que estava em Hades, ele sabia que o pai Abraão mandava outros espíritos para dar avisos aos homens na terra. Então ele replicou: Pai, eu te rogo, então que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, Lázaro, para avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas aí Abraão disse: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam. E ele respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, eles hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, se eles não ouvem os profetas, tampouco eles se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Com isso, Abraão quis dizer que se eles não seguiram Moisés, que mostra as leis de Deus, se eles não prestaram atenção aos profetas, que veio mostrar as leis de Deus e ensinar o caminho para se chegar no reino dos céus, eles haveriam de crer nos mortos. E vale aqui uma reflexão para nós. Hoje, nós temos o Evangelho, que Jesus nos deixou. Nós temos o Consolador prometido através do Pentateuco de Kardec. Nós temos tudo isso. E será que nós ainda ouvimos ou não ouvimos os mortos? Como é isso para nós? Tantas psicografias, tanta literatura espírita, e nós ouvimos os mortos? Nós ouvimos os profetas, nós ouvimos Moisés? Sobretudo nesses tempos de pandemia, onde tantos perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, né? Tantos desenvolveram patologias da alma, síndromes, né? Síndrome do pânico, crises de ansiedade, né? Dificuldade de controlar mesmo seus desejos egóicos, e no momento em que não se pode, se faz festa, se aglomera, porque o meu desejo do ego tem que ser atendido. Eu não aguento mais ficar em quarentena, eu não aguento mais ficar em casa. Então nós estamos vivenciando isto. E temos, ao mesmo tempo, tantos Lázaros jogados nas nossas portas. Temos Lázaros nas praças públicas, temos Lázaros nos orfanatos, nos asilos, temos Lázaros que se drogam, temos Lázaros na Cracolândia, temos Lázaros desabrigados. Nós vemos as filas para aqueles
possam pegar uma quentinha que possa matar a sua fome, as filas estão cada vez maiores. Então, esse tempo de pandemia nos faz refletir. Será que a gente ainda não ouviu a máxima e não entendeu e não pratica? Fora da caridade não há salvação. Como eu estou em relação a isso? E nunca nós tivemos tanta oportunidade de ser caridoso. Nunca. Nunca. A própria fake está aumentando cada vez mais o número de pessoas que ela está assistindo através da direção da Cristina, com seu trabalho social, distribuindo cestas básicas. Nós temos essa oportunidade de fazer a caridade, mas será que nós ainda não ouvimos Abraão, não ouvimos os profetas, não ouvimos Moisés, não ouvimos Jesus, não ouvimos Joana de Ângeles, não ouvimos André Luiz, não ouvimos Humberto de Campos, não ouvimos. Não ouvimos Ramatiz, não ouvimos. Que fora da caridade não há salvação. Então fica aqui essa reflexão para nós. Será que esse neon da porta larga ainda nos distrai muito? Somos distraídos? Será que ainda gostamos muito da zona de conforto, aquela que não nos faz crescer? Bem, fica toda essa reflexão, mas fica junto com a fé que nós temos e a esperança na misericórdia de Deus, que nos ensina a pagar as nossas dívidas nesta terra, seja passando pela prova da riqueza ou pela prova da pobreza, mas respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E graças a Deus, Jesus sempre está ao nosso lado e nós lembramos sempre a sua máxima: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ele está ao nosso lado, nos amando, nos intuindo, nos protegendo. Enfim, nos amparando. Que o seu amor sempre seja sentido em nossos corações. E terminamos essa nossa análise de parábola deixando esse questionamento. Como eu estou em relação à máxima: fora da caridade não há salvação? Que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações. E agora, meus irmãos, vamos procurar mentalizar a imagem de Jesus e fazer a nossa oração final. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia e de infinita alegria. Amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, nosso sempre divino amigo. Amado irmão Ramatiz, que tantas informações e tanto amor jorra para nós da Casa do Grande Coração. Amado irmão José, mentor espiritual da nossa casa, amadas falanges espirituais, que com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecemos pelos fluidos benéficos que estão sendo jorrados sobre nós e rogamos que eles se expandam pela nossa cidade que tanto necessita, pelo nosso país, por todo o planeta Terra e seu orbe, e que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador,
E a lição para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez tivemos esse encontro com tanta alegria e nós rogamos realmente que nunca nos falte oportunidade como esta. Agradecemos pela atenção de vocês e pela paciência. E em breve nos veremos novamente. Um abraço bem grande para vocês e um beijo no coração. Até lá.